Olá, olá! Eu assisti a um filme chamado A Pele Não Vai Longe, que é a história de um rapaz alcoólatra que sofre um acidente automobilístico, tem uma lesão medular, fica tetraplégico e depois do acidente se torna um cartunista famoso. Eu resolvi falar sobre isso hoje, pois o termo tetraplégico, se analisado ao pé da letra, ele soa estranho para este caso. Tetra, membros superiores, mais os membros inferiores, portanto, quadriplegia, ausência de movimento. No caso, ele tinha uma plegia de membros inferiores, ausência de movimento. Porém, em relação aos membros superiores, ele tinha uma paresia, ou seja, ele tinha alguma função visivelmente limitada, mas tinha uma função. Nós até usamos esses termos, plegia, paresia. Por exemplo, uma pessoa que teve um AVE, acidente vascular encefálico, também chamado de AVC, às vezes a pessoa fica com metade do corpo paralisado, hemiplegia, ou metade do corpo com uma diminuição, porém alguma função, hemiparesia. Nós também usamos paraparesia ou tetraparesia. Mas o fato é que o termo tetraplegia, ele não é muito usado ao pé da letra, e sim relacionado ao nível da função, ao nível da lesão, onde que foi a lesão dessa pessoa, eu vou explicar melhor. Nosso sistema nervoso central se comunica com o resto do corpo por meio da medula, que passa por toda a região, ela segue a região de toda a nossa coluna e é protegida pelas nossas vértebras. Da medula saem os nervos que dão sensibilidade e movimento para todo o nosso corpo. Ou seja, também não é só movimento que nós temos que olhar, é movimento e sensibilidade. Por isso que na fisioterapia são feitos vários testes para graduar quanto de força a pessoa tem, quanto que perdeu da sensibilidade, tá certo? Uma palavra, ela nunca vai definir exatamente o quanto de função uma pessoa tem. Então, por exemplo, se a pessoa teve uma lesão a nível aqui cervical, estou falando aqui de um traumatismo raquimedular, e teve uma lesão aqui, principalmente acontecem por acidentes automobilísticos e armas de fogo, e a pessoa teve uma lesão nessa região, isso significa que teve uma interrupção da comunicação do nosso sistema nervoso daqui para baixo. Isso significa que daqui para cima, os nervos que estão preservados vão dar função, movimento e sensibilidade para a região, mas daqui para baixo não. Então, a pessoa fica tetraplégica, porque vai ter um acometimento de membros superiores e inferiores, podendo inclusive ter um acometimento de musculatura respiratória também. Já se a pessoa teve uma lesão neste nível, ela vai ficar paraplégica, vai perder movimento e sensibilidade daqui para baixo. Se for um pouquinho mais para cima, também paraplégico, e mais para baixo também paraplégico. O fato é que quanto mais alto é o nível da lesão, maior o acometimento dessa pessoa. Quando a pessoa sofre uma lesão medular, nem sempre ocorre uma dissecção total ali da região da medula. Aliás, o mais comum é que seja uma lesão parcial, não tem uma dissecção completa, uma lesão total ali da medula. Por isso que às vezes fica alguma função de sensibilidade, de movimento, não tem uma plegia total, como utilizado aí no termo, e é por isso que no caso o rapaz ele tinha uma plegia de membros inferiores, mas teve aí uma paresia de membros superiores, e o termo usado é tetraplégico porque foi no nível cervical, tá certo? Espero ter esclarecido isso. Em relação à fisioterapia, às vezes as pessoas perguntam, mas uma pessoa que não tem o movimento precisa de fisioterapia? Mesmo que a pessoa não consiga e não tenha perspectiva de retorno de movimento, o corpo ele precisa de movimento. Nossos órgãos, nosso sistema circulatório, eles precisam de movimento. Além disso, é preciso prevenir deformidades.
né? É preciso orientar a pessoa, trabalhar a pessoa naquilo que ela tem função, melhorar a força dela. No caso, se a pessoa vai usar uma cadeira de rodas, orientar o uso da cadeira de rodas, fortalecer os braços, a pessoa vai precisar saber fazer as suas transferências da cadeira para a cama, por exemplo, né? Além disso, dependendo da região que teve uma lesão, aqui no caso de um tetraplégico, pode acometer a musculatura respiratória. Às vezes a pessoa precisa de assistência ventilatória, porque ela não consegue respirar sozinha, ou precisa, né, estar sempre preservando a sua parte respiratória, fazendo exercícios respiratórios para prevenir aí uma infecção, uma pneumonia, já que existe pouco movimento, e como disse, os nossos órgãos eles precisam de movimento, prevenir deformidades, enfim, tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas. Então, mesmo que a pessoa não tenha uma perspectiva de retorno de movimento, ela precisa sim da fisioterapia, tá certo? Espero ter esclarecido e até a próxima.